A cozinheira só queria aliviar a dor com uma canção. Mas ao cantar em chinês na cozinha, o milionário entrou em pânico. No dia seguinte, ela foi demitida sem explicações. Mas o que aquela música revelava mudaria tudo para sempre. O vapor subia da panela como fantasmas dançando na cozinha da mansão Alencar. E Mariana Rocha observava cada movimento da água fervente como se ali estivesse escrito o segredo de sua existência. Aos 28 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de ser invisível, uma sombra silenciosa que circulava pelos corredores de mármore, preparando refeições que jamais compartilharia e ouvindo conversas que fingia não entender. Mariana, o café do Sr. Rodrigo está pronto. A voz áspera da governanta ecoou pela cozinha, tirando-a de seus pensamentos. Já está subindo, Dona Lúcia, respondeu automaticamente, ajeitando as xícaras de porcelana na bandeja de prata, como havia feito milhares de vezes nos últimos 5 anos. 5 anos? Parecia uma eternidade desde que havia tocado a campainha daquela casa pela primeira vez, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar pelos pais que havia perdido apenas alguns meses antes. Rodrigo Alencar nem sequer olhara para seu rosto naquele dia. Apenas acenou distraidamente quando Dona Lúcia explicou que a jovem precisava do emprego de cozinheira. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária, mais um nome na folha de pagamento de sua fortuna imobiliária. Mariana subiu as escadas em direção ao escritório, pisando de leve no tapete persa que custava mais do que ela ganhava em um ano inteiro. As paredes forradas de mogno exibiam certificados e fotos de Rodrigo com políticos importantes. Uma vitrine do poder que ele havia construído. Tijolo por tijolo, contrato por contrato. Pode deixar aí, murmurou Rodrigo sem levantar os olhos dos papéis espalhados pela mesa. Aos 45 anos, ele tinha o porte imponente de quem nasceu para mandar, mas também as rugas profundas de quem carrega segredos pesados demais. E feche a porta quando sair. Mariana colocou a bandeja sobre a mesa lateral. E por um instante, seus olhos se cruzaram com os documentos abertos. Números, nomes, assinaturas. Tudo em uma linguagem que ela entendia melhor do que Rodrigo imaginava. Durante anos trabalhando em silêncio, havia desenvolvido uma memória fotográfica para detalhes que passavam despercebidos por todos os outros. Mariana! A voz a fez se virar. Rodrigo finalmente a encarava, e pela primeira vez em 5 anos, parecia realmente vê-la. Você tem família? A pergunta a pegou desprevenida. Tenho minha tia, senhor. Pais. Morreram quando eu tinha 18 anos. As palavras saíram mais secas do que ela pretendia. Rodrigo assentiu distraidamente e voltou aos papéis. Para ele, era apenas conversa casual. Para Mariana, era a ferida que nunca cicatrizara completamente. Ela desceu as escadas e encontrou Renata Marcondes Alencar no corredor. Examinando-se no espelho antigo do hall, aos 42 anos, a esposa de Rodrigo ainda era uma mulher bonita, mas havia algo afiado em seus movimentos, como se cada gesto fosse calculado para impressionar ou intimidar. Mariana, hoje teremos visitas importantes para o jantar, disse Renata sem se virar. Quero que prepare aquele risoto que o Rodrigo gosta, e nada de suas experiências culinárias. O tom continha um desprezo sutil que Mariana conhecia bem. Durante todos esses anos, Renata sempre a tratara como um objeto da casa, útil, mas que deveria permanecer em seu lugar. Sim, senhora. E se cuide para não aparecer muito. Nossos convidados não precisam ver pessoas como você circulando pela casa. Pessoas como você, Mariana sabia exatamente o que isso significava. Desde criança, havia aprendido a esconder os traços orientais que herdara da mãe, a falar baixo para que ninguém percebesse seu sotaque ligeiramente diferente, a ser pequena e invisível para não incomodar. Na cozinha, enquanto preparava os ingredientes para o risoto, suas mãos tremeram ao lembrar da escola, dos colegas que puxavam os cantos dos olhos e gritavam palavras que cortavam mais fundo que qualquer faca. Volta para sua terra, gritavam, sem saber que o Brasil era a única terra que ela conhecia. Seus pais, Helena e Paulo, sempre tentaram consolá-la. Nossa cultura é um presente, não uma vergonha, dizia a mãe, penteando seus cabelos longos e escuros. Um dia você vai entender que ser diferente é ser especial. Mas Mariana nunca sentiu que ser diferente fosse algo especial. Sentia apenas que era algo que a mantinha sozinha.
Helena havia chegado ao Brasil nos anos 80, com apenas 19 anos e o coração cheio de sonhos. Trouxera consigo receitas ancestrais, canções de ninar em mandarim e histórias de uma terra distante que Mariana jamais visitaria. Paulo, brasileiro de família humilde, apaixonara-se perdidamente pela jovem chinesa e juntos construíram uma vida simples mas feliz em Curitiba, até aquela noite terrível. Mariana fechou os olhos, tentando afastar as lembranças que ainda a assombravam. O telefone tocando de madrugada, a voz entrecortada do policial, as palavras acidente de carro, ecoando como um eco distante e irreal. Aos 18 anos, ela se viu completamente órfã, sem saber sequer por onde começar a viver sozinha. O seguro de vida dos pais mal deu para pagar o funeral e algumas dívidas. Mariana teve que largar a faculdade de administração que cursava e procurar emprego imediatamente. Foi quando Dona Lúcia, prima distante de Paulo, conseguiu-lhe a vaga na casa dos Alencar. É uma boa família, havia dito. Paga bem e não dá muito trabalho. Só não se meta onde não deve. 5 anos depois, Mariana entendia perfeitamente o que isso significava. A casa dos Alencar era um mundo de aparências, onde todos tinham segredos e ninguém fazia perguntas demais. Rodrigo frequentemente recebia visitas em horários estranhos. Homens de terno escuro que falavam baixo e saíam rapidamente. Renata fingia não notar as ausências do marido, nem os telefonemas que ele atendia trancado no escritório. E Mariana? Mariana cozinhava, limpava e fingia que não via nada, mas via tudo, ouvia tudo, lembrava de tudo, enquanto temperava o risoto. Uma melodia antiga veio-lhe à mente. Uma canção que a mãe costumava cantarolar enquanto cozinhava. Era sobre hospitalidade, sobre receber estranhos como se fossem família, sobre a força que vinha de honrar as próprias raízes. Há quanto tempo não cantava nada em mandarim? Há quantos anos havia enterrado aquela parte de si mesma tão fundo, que às vezes esquecia que ela existia? Naquela noite, porém, algo no ar parecia diferente. Talvez fosse a chuva que começava a tamborilar nas janelas. Ou talvez fosse simplesmente o pressentimento de que mudanças estavam chegando. Querendo ou não, Mariana não sabia ainda. Mas aquela seria a última noite em que poderia se esconder nas sombras. O destino, às vezes, tem um jeito cruel de nos forçar a enfrentar exatamente aquilo que mais tentamos evitar. E para ela, isso significava que muito em breve teria que escolher entre continuar sendo invisível ou finalmente encontrar sua própria voz. A chuva continuava caindo lá fora, como se o céu soubesse que a tempestade estava apenas começando. A mansão Alencar fervilhava como uma colmeia em pânico. Garçons uniformizados corriam de um lado para o outro, ajeitando taças de cristal e guardanapos de linho que custavam mais que o salário mensal de Mariana. O lustre do salão principal brilhava como 1000 estrelas, refletindo a ansiedade que Rodrigo tentava disfarçar atrás de seu sorriso forçado. "Onde diabos está o intérprete?" Rodrigo gritou para Dona Lúcia, que corria atrás dele com uma lista de tarefas na mão. "Zhang Wei chega em 1 hora e eu não falo uma palavra em chinês." Mariana pausou ao ouvir o nome. Zhang Wei, mesmo da cozinha. Ela havia escutado Rodrigo falando sobre esse homem nas últimas semanas. Um investidor chinês que poderia salvar sua empresa da falência iminente. 50 milhões de reais. Era o número que ela ouvia repetidamente nas conversas telefônicas tensas de Rodrigo. "O Sr. Carlos ligou há pouco, Sr. Rodrigo", respondeu Dona Lúcia ofegante. "O filho dele quebrou a perna no futebol e ele teve que correr para o hospital. Não vai conseguir vir." Rodrigo passou as mãos pelo cabelo grisalho, desfazendo o gel que havia aplicado cuidadosamente. "Isso não pode estar acontecendo. Não hoje. Não quando tudo depende desta reunião." Mariana conhecia aquela expressão. A mesma que ele fazia quando achava que ninguém estava olhando. Quando o peso dos negócios questionáveis e das dívidas acumuladas se tornava visível em suas feições, ela havia visto documentos suficientes para saber que a empresa de Rodrigo estava pendurada por um fio. "Tentei ligar para outros intérpretes, mas todos já têm compromissos", continuou Dona Lúcia. "É véspera de feriado, senhor." Renata apareceu no corredor, usando um vestido azul que custava mais que um carro popular. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante,
e ela usava as joias que só saíam do cofre em ocasiões especiais. "Querido, nossos convidados já estão chegando", disse ela com aquele tom doce que usava apenas quando havia plateia. "Você precisa se acalmar. Se acalmar." Rodrigo se virou para ela com os olhos injetados. "Renata, se esta reunião der errado, perdemos tudo. A casa, os carros, o status, tudo." Pela primeira vez em 5 anos, Mariana viu medo real nos olhos de Renata. Não a preocupação calculada que ela demonstrava sobre as ausências do marido, mas terror genuíno de perder o mundo de luxo que havia construído. A campainha tocou, e Rodrigo endireitou os ombros como um soldado se preparando para a batalha. Deve ser ele. Zhang Wei entrou na mansão como uma presença tranquila em meio ao caos. Aos 55 anos, ele tinha a postura serena de quem havia construído sua fortuna com paciência e sabedoria, não com pressa e desespero. Seu terno escuro era impecável, mas simples, e seus olhos escuros observavam tudo com uma inteligência afiada que deixou Mariana fascinada quando o viu da entrada da cozinha. "Senhor Zhang." Rodrigo cumprimentou-o com uma reverência exagerada, que fez Mariana sentir vergonha alheia. "É uma honra tê-lo em nossa casa." Zhang Wei sorriu polidamente e respondeu algo em inglês, que Rodrigo claramente não entendeu completamente. Os 2 homens se dirigiram ao escritório, seguidos por Renata e pelos outros convidados, empresários locais que Rodrigo havia convidado para impressionar o investidor chinês. Mariana serviu os aperitivos em silêncio, observando a conversa tensa que se desenrolava. Zhang Wei falava um inglês básico misturado com palavras em mandarim, e Rodrigo respondia com gestos exagerados e um inglês ainda mais limitado. A comunicação estava sendo um desastre completo. "Investimento muito importante", dizia Rodrigo, apontando para gráficos e plantas arquitetônicas espalhadas pela mesa. "Brasil, oportunidade única." Zhang Wei assentiu educadamente. Mas Mariana podia ver em seus olhos que ele não estava entendendo os detalhes cruciais. O homem parecia interessado, mas confuso, e Rodrigo estava ficando cada vez mais desesperado. 50 milhões, retorno garantido, insistia Rodrigo, suando visivelmente apesar do ar-condicionado. Foi quando Zhang Wei disse algo em mandarim. Claramente frustrado com a barreira linguística, Rodrigo olhou ao redor da sala como um animal encurralado, e Mariana viu o exato momento em que ele percebeu que estava perdendo a única chance de salvar sua empresa. Renata se aproximou do marido e sussurrou algo em seu ouvido. Rodrigo balançou a cabeça vigorosamente, mas ela insistiu. Os outros convidados começaram a trocar olhares desconfortáveis. Mariana estava na cozinha preparando o segundo round de aperitivos, quando ouviu Rodrigo explodir. "Não pode ser, não pode acabar assim." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que ela podia senti-lo até na cozinha. Seus pais sempre lhe disseram que os momentos mais importantes da vida chegam quando menos esperamos, quando estamos apenas observando de longe, achando que não temos nada a ver com a história. Foi então que a melodia voltou à sua mente, a canção de hospitalidade que sua mãe cantava quando recebiam visitas especiais. Quando um estranho entra em sua casa, Helena sempre dizia: "Você deve tratá-lo como se fosse um tesouro enviado pelos céus." Mariana olhou para a bandeja em suas mãos, depois para a porta do escritório. Podia ouvir Zhang Wei falando baixinho em mandarim, provavelmente se despedindo em alguns minutos. Ele sairia da casa e levaria consigo a última esperança de Rodrigo. Suas mãos tremeram. Por 5 anos, ela havia se escondido, havia negado sua herança, havia fingido ser menor do que realmente era. Mas naquele momento, ouvindo a frustração e a tristeza na voz de Zhang Wei, algo dentro dela despertou. Nossa cultura é um presente, não uma vergonha. Antes que pudesse mudar de ideia, Mariana endireitou os ombros e caminhou em direção ao escritório. Dona Lúcia tentou detê-la no corredor. "Mariana, o que você está fazendo? Você não pode entrar lá." "Preciso ajudar", respondeu ela, e pela primeira vez em anos. Sua voz soou firme e determinada. Ela bateu na porta levemente e entrou sem esperar permissão. Todos os olhares se voltaram para ela. Rodrigo com irritação, Renata com fúria, os convidados com curiosidade e Zhang Wei com surpresa. "Com licença", disse ela, dirigindo-se diretamente a Zhang Wei.
posso ajudar com a tradução?" E então, para o choque absoluto de todos os presentes, ela começou a falar em mandarim fluente. Zhang Wei quase derrubou o copo de vinho. Seus olhos se iluminaram como os de uma criança que acabara de encontrar um brinquedo perdido há muito tempo. "Você fala mandarim?" perguntou ele na língua nativa, com uma mistura de incredulidade e alegria. "Sim", respondeu Mariana, sentindo as palavras saírem naturalmente pela primeira vez em anos. "Minha mãe me ensinou desde pequena." Rodrigo e Renata estavam boquiabertos. Os outros convidados sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Zhang Wei sorriu. O primeiro sorriso genuíno da noite. "Que presente inesperado. Eu estava me sentindo tão perdido aqui." Mariana traduziu para Rodrigo, que quase desmaiou de alívio. Ela disse que o senhor estava se sentindo perdido e que pode nos ajudar com a tradução. A partir daquele momento, a reunião se transformou completamente. Mariana traduzia cada palavra com precisão, cada nuance, cada detalhe que havia se perdido na barreira linguística. Mas mais do que isso, ela podia ver que Zhang Wei estava ficando impressionado não apenas com a proposta de negócios, mas com ela própria. "De onde sua família é?" perguntou ele em mandarim. "Província de Guangdong", respondeu ela. "Minha mãe veio para o Brasil nos anos 80. Os olhos de Zhang Wei se encheram de uma emoção que Mariana não conseguiu identificar. "Minha família também é de lá. Que pequeno é o mundo." Foi então que ela tomou a decisão que mudaria tudo. Olhando diretamente para Zhang Wei, Mariana começou a cantar a canção de hospitalidade que sua mãe lhe ensinara. Sua voz clara e melodiosa preenchendo o escritório silencioso. Zhang Wei fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. "Há quanto tempo não ouvia essa canção?" disse ele em mandarim. "Minha avó costumava cantá-la para mim." Naquele momento, Mariana soube que havia encontrado muito mais do que sua voz. Havia encontrado sua força. A reunião terminou às 2 da manhã com Zhang Wei assinando o contrato de 50 milhões de reais. Mariana havia traduzido cada vírgula, cada cláusula, cada detalhe que transformou o que seria um desastre financeiro na salvação completa dos negócios de Rodrigo. O investidor chinês saiu da mansão com um sorriso no rosto e um cartão de visitas discretamente entregue para Mariana quando ninguém estava olhando. "Obrigado", havia sussurrado Zhang Wei em mandarim antes de partir. "Você tem um talento especial. Não deixe que ninguém apague isso." Rodrigo estava eufórico. Abraçou Mariana pela primeira vez em 5 anos, chamou-a de Salvadora e prometeu uma bonificação que representaria 3 meses de seu salário. Pelos primeiros momentos de sua vida adulta, Mariana se sentiu vista, valorizada, importante. Mas Renata não disse uma palavra. Durante toda a reunião, a esposa de Rodrigo havia observado da poltrona de couro italiano. Seus olhos escuros acompanhando cada movimento de Mariana, cada sorriso que o marido dirigia à empregada que subitamente havia se tornado indispensável quando Zhang Wei elogiou a inteligência e o conhecimento cultural de Mariana. Renata segurou a taça de vinho com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Na manhã seguinte, Rodrigo partiu para São Paulo em seu jato particular para finalizar outros detalhes do contrato. Beijou Renata na testa distraidamente, ainda radiante com o sucesso da noite anterior, e gritou para Mariana da porta: "Quando eu voltar, vamos conversar sobre seu futuro aqui. Mariana, você merece muito mais do que tem recebido." As palavras ecoaram pela casa vazia como uma sentença de morte. Mariana estava na cozinha preparando o café da manhã, quando ouviu os saltos de Renata descendo as escadas com passos deliberados e ameaçadores. Cada batida no mármore soava como uma contagem regressiva. E quando a patroa entrou na cozinha, o ar pareceu ficar mais pesado. "Sente-se", ordenou Renata, apontando para uma das banquetas da ilha central. Mariana obedeceu, sentindo o coração acelerar. Renata usava um roupão de seda branco que a fazia parecer um fantasma elegante, e seus cabelos estavam soltos, emoldurando um rosto que expressava uma frieza que Mariana nunca havia visto antes. 5 anos, começou Renata, caminhando lentamente ao redor da ilha como um predador cercando sua presa. 5 anos você trabalhou nesta casa em silêncio, fazendo seu serviço, ganhando seu dinheiro, sem dar problema para ninguém. E de repente, ontem à noite,
Você decide se tornar a estrela do espetáculo. Senhora Renata, eu só quis ajudar. Calada. A palavra saiu como um chicote. Eu não pedi para você falar. Mariana fechou a boca, mas manteve os olhos fixos em Renata. Havia algo diferente em sua postura. Uma dignidade que não existia antes da noite anterior. Um fio de coragem que Zhang Wei havia ajudado a despertar. Você acha que eu sou estúpida? Continuou Renata. Acha que não vi o jeito que meu marido olhou para você ontem? O jeito que ele sorriu quando você cantou aquela musiquinha ridícula? Não foi nada disso, senhora, Eu disse para ficar calada. Renata gritou, batendo a mão na bancada de granito com tanta força que fez os utensílios de cozinha tremblarem. Mariana sentiu o medo familiar subindo pela garganta. O mesmo medo que sentia na escola quando as crianças a cercavam. O mesmo medo que a fazia esconder sua identidade há tantos anos. Mas desta vez, algo resistiu. Rodrigo é um homem fraco, disse Renata, voltando a caminhar. Sempre foi. E homens fracos são atraídos por mulheres que parecem precisar de proteção. Mulheres jovens, vulneráveis, órfãs. A última palavra foi cuspida com veneno. Você nunca o quê? Nunca tentou seduzir meu marido. Nunca planejou usar suas habilidades exóticas para subir na vida. Você acha que eu nasci ontem? Mariana se levantou da banqueta, sentindo uma indignação crescer em seu peito. A senhora está enganada. Eu respeito o senhor Rodrigo e respeito esta casa. Nunca fiz nada inadequado. Renata riu. Um som amargo e cortante. Inadequado, querida. Você existir já é inadequado. Você acha que eu não sei de onde você veio? Que tipo de gente você é? As palavras atingiram Mariana como socos. Era a escola de novo. Eram os sussurros. Eram os olhares de desprezo que havia tentado esquecer. Meus pais eram pessoas honestas e trabalhadoras, disse Mariana, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Seus pais eram imigrantes que morreram em um acidente duvidoso, rebateu Renata cruelmente. E você é uma órfã que se aproveita da bondade alheia. A menção aos pais foi a gota d'água. Mariana sentiu algo quebrar dentro dela. Não sua força, mas sua disposição de se manter invisível. Meus pais morreram tentando construir uma vida melhor neste país, disse ela, olhando diretamente nos olhos de Renata. E eu trabalho há 5 anos nesta casa com dedicação e honestidade. Se a senhora tem problemas com seu casamento, não é culpa minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renata ficou completamente imóvel, como se não acreditasse que a empregada silenciosa havia acabado de responder de volta. Como você ousa? Sussurrou, e então sua voz explodiu. Como você ousa falar assim comigo? Renata correu até a gaveta próxima ao fogão e tirou de lá uma pequena estatueta de prata, um presente que Rodrigo havia trazido de uma viagem de negócios. Com movimentos rápidos e calculados, ela a escondeu dentro da bolsa de Mariana, que estava pendurada na cadeira. Pronto, disse ela com um sorriso maldoso. Agora você roubou de mim. Mariana olhou incrédula para a própria bolsa. O que a senhora está fazendo? Estou te dando o que você merece. Renata pegou o telefone da cozinha. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Uma empregada que rouba dos patrões. Imagina só o escândalo. O coração de Mariana disparou. A senhora sabe que eu não roubei nada. Claro que sei, mas quem vai acreditar em você? Uma órfã sem família, sem dinheiro, sem ninguém para defendê-la, contra uma mulher respeitada da sociedade de Curitiba. Mariana sentiu o mundo desabar ao seu redor. Era pior do que qualquer humilhação da escola. Pior do que a dor de perder os pais. Era a sensação de estar completamente indefesa contra alguém que tinha todo o poder. Por favor, ela sussurrou. Por favor, o quê? Renata se aproximou, falando baixinho, intimamente. Vou fazer uma proposta. Você pega suas coisas. Sai da minha casa agora mesmo e nunca mais volta. Nunca mais fala com meu marido. Nunca mais conta para ninguém sobre ontem à noite. E eu esqueço sobre esta pequena acusação de roubo. E se eu não aceitar? Renata sorriu com uma crueldade que fez Mariana se arrepiar. Aí eu ligo para a polícia. Você é presa por roubo. E eu me certifico de que nenhuma família decente em Curitiba jamais te contrate para nada.
Você vai acabar na rua, onde gente como você pertence. Mariana olhou ao redor da cozinha onde havia trabalhado por 5 anos, onde havia encontrado uma estabilidade frágil depois de perder tudo. Em algumas horas, havia passado de salvadora a criminosa, de valorizada a descartável. Você tem 10 minutos para sumir da minha vista, disse Renata. E se eu descobrir que você tentou contatar meu marido ou contar sua versão desta história para alguém, eu destruo sua vida de uma forma que você nem imagina. Com as mãos tremendo. Mariana pegou sua bolsa e subiu para o quartinho nos fundos onde guardava suas poucas roupas. 10 minutos para desfazer 5 anos de vida, 10 minutos para voltar a ser ninguém. Quando desceu com sua única mala, Renata estava esperando na porta da frente com os braços cruzados. E Mariana, disse ela quando a ex-empregada passou por ela. Se você acha que ontem à noite mudou alguma coisa, está muito enganada. Você continua sendo exatamente o que sempre foi, invisível. A porta se fechou atrás de Mariana com um som final e definitivo. Ela ficou parada na calçada, sob a garoa fina da manhã de Curitiba, com uma mala na mão e a sensação de que havia perdido muito mais do que um emprego. Havia perdido, mais uma vez, a ilusão de que poderia pertencer a algum lugar. A casa da tia Remédios ficava no bairro do Boqueirão, em uma rua estreita onde as casas grudavam umas nas outras como pessoas se aquecendo no frio. Era um mundo completamente diferente da mansão dos Alencar. Aqui, as crianças brincavam na calçada. Os vizinhos se cumprimentavam por cima do muro, e o cheiro de comida caseira escapava pelas janelas abertas. Mariana tocou a campainha com o coração apertado. Não falava com Remédios há quase 2 anos, desde o último aniversário de morte dos pais. A culpa a consumia. Ela havia se distanciado da única família que lhe restava. Envergonhada de sua própria vergonha, fugindo de tudo que a lembrasse de suas origens, Mariana, a voz de Remédios veio do porteiro eletrônico, carregada de surpresa e preocupação. Minha filha, o que você está fazendo aqui com essa mala? 5 minutos depois, Mariana estava sentada na pequena sala de Remédios, com uma xícara de chá quente nas mãos e lágrimas escorrendo pelo rosto. A tia, aos 58 anos, era uma versão mais velha e arredondada de Helena, com os mesmos olhos gentis e as mesmas mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Conta tudo para a tia, disse Remédios, sentando-se ao lado dela no sofá de tecido florido. Desde o começo, Mariana desabafou tudo. Os 5 anos de silêncio na mansão, a noite mágica com Zhang Wei, a fúria de Renata, a acusação falsa, a humilhação da expulsão. Remédios escutou tudo sem interromper, apenas balançando a cabeça e fazendo pequenos sons de compreensão. Essa mulher é uma víbora, disse finalmente. Mas você, minha filha, foi muito corajosa ontem à noite. Corajosa. Mariana riu amargamente. Tia, eu perdi tudo. O emprego, a casa, a estabilidade. E por quê? Por ter cantado uma música. Não, Mariana. Você perdeu essas coisas por ter se encontrado. Remédios segurou as mãos da sobrinha. Sua mãe ficaria orgulhosa de ver você falando mandarim, cantando as canções que ela te ensinou, mostrando sua cultura com dignidade. Mamãe está morta, disse Mariana, a voz quebrada. E eu passei 5 anos fingindo que minha herança não existia. Remédios ficou quieta por um longo momento, como se estivesse travando uma batalha interna. Finalmente, ela se levantou e foi até uma gaveta antiga de madeira. Tem uma coisa que eu preciso te contar, disse ela, voltando com um envelope amarelado pelo tempo. Uma coisa que eu prometi para sua mãe, que só contaria quando você estivesse pronta. Mariana sentiu um frio na barriga. Que coisa? A verdade sobre a morte dos seus pais. O mundo parou. Mariana olhou para o envelope nas mãos de Remédios como se fosse uma bomba prestes a explodir. Eles não morreram em um acidente comum, Mariana, disse Remédios com voz pesada. Foram assassinados. A xícara de chá escorregou das mãos de Mariana e se estilhaçou no chão, mas nenhuma das duas se moveu para limpar os cacos. Como assim assassinados? A voz de Mariana saiu como um sussurro rouco. Remédios abriu o envelope e tirou de lá várias fotografias e documentos.
Seus pais descobriram um esquema de lavagem de dinheiro muito grande, Mariana. Empresários brasileiros trabalhando com máfias asiáticas, movimentando milhões através de empresas fantasma. Mariana pegou uma das fotos com mãos trêmulas. Era uma imagem granulada de seus pais saindo de um prédio comercial, claramente tirada de longe e sem que eles soubessem. Helena trabalhou como tradutora freelancer por anos, continuou Remedios. No último ano de vida dela, começou a traduzir documentos para alguns empresários, contratos, acordos, coisas que ela achava que eram negócios normais. Mas não eram. Não, era um esquema gigantesco. Dinheiro sujo vindo da Ásia, sendo limpo através de investimentos imobiliários aqui no Brasil. Sua mãe era inteligente, Mariana. Ela começou a perceber que os números não batiam, que havia algo errado. Mariana olhou outro documento, uma cópia de contrato com várias anotações na letra miúda de Helena. Sua mãe havia marcado discrepâncias, valores suspeitos, nomes que se repetiam de forma estranha. Quando ela começou a fazer perguntas, disse Remedios. Eles perceberam que ela sabia demais. Por que vocês nunca me contaram? A voz de Mariana estava carregada de uma mistura de raiva e dor. Sua mãe me fez prometer que só contaria se fosse necessário. Ela queria que você vivesse uma vida normal, longe dessa sujeira toda. Remedios pegou as mãos da sobrinha. Mas depois de ontem à noite, depois do jeito que você foi tratada, eu acho que você precisa saber quem realmente são essas pessoas para quem você trabalhou. Que pessoas? Remedios pegou o último documento do envelope. Uma lista de nomes. O primeiro nome da lista fez o sangue de Mariana gelar, Rodrigo Alencar. Ele estava envolvido, sussurrou Mariana. Ele era um dos principais. A empresa dele era uma das fachadas para lavar o dinheiro sujo. Remedios apontou para outras anotações de Helena. Sua mãe descobriu que vários contratos que ela traduzia eram falsos. Investidores fictícios, propriedades que não existiam, valores que nunca foram realmente investidos. Mariana sentiu náusea. Durante 5 anos, ela havia servido café para o homem que ordenou a morte de seus pais. Havia cozinhado para ele, limpado sua casa, respeitado sua autoridade. Tem mais, disse Remedios gentilmente. No dia em que seus pais morreram, eles estavam indo encontrar um jornalista. Iam entregar essas evidências. Mas o freio foi sabotado. A perícia inicial foi superficial, porque alguém pagou para que fosse arquivado rapidamente. Mariana se levantou bruscamente, caminhando pela pequena sala como um animal enjaulado. Tudo fazia sentido agora. As reuniões estranhas na mansão, os homens de terno escuro, as conversas em código que Rodrigo tinha ao telefone. Por que você guardou tudo isso? Perguntou ela. Porque sua mãe me pediu. Ela disse que se algum dia você estivesse em perigo, ou se descobrisse algo sozinha, eu deveria te contar tudo. Remedios se aproximou da sobrinha. Ontem à noite, quando você cantou para aquele chinês, você entrou no mundo deles, Mariana. Você se tornou visível para eles. E isso pode ser perigoso. Naquele momento, o telefone de Mariana tocou. Era um número que ela não reconhecia. Mas por algum motivo, atendeu. Alô, senhorita Mariana. A voz falava um português cuidadoso, com sotaque chinês. Aqui é Zhang Wei. Mariana quase derrubou o telefone. Senhor Zhang, como conseguiu meu número? Pedi para meu assistente investigar. Ouvi que você teve problemas na casa do senhor Rodrigo. Como ele sabia. Mariana olhou para Remedios, que observava a conversa com curiosidade. Senhor Zhang, Por favor, me escute. Interrompeu ele. Eu gostaria de fazer uma proposta. Você tem um talento muito especial, e eu preciso de alguém assim em minha empresa. Que tal nos encontrarmos para conversar? Mariana sentiu uma vertigem. Em menos de 24 horas, ela havia passado de empregada invisível para desempregada humilhada, e agora um milionário chinês estava oferecendo-lhe um emprego, onde o senhor está. No Hotel Bourbon, no centro. Poderia vir aqui hoje à tarde. Tenho uma proposta que pode mudar sua vida. Depois que desligou. Mariana ficou parada no meio da sala, tentando processar tudo o que havia acontecido. Os documentos sobre os pais espalhados na mesa, a revelação sobre Rodrigo,
A ligação inesperada de Zhang Wei. Tia, disse ela finalmente. Acho que minha vida acabou de ficar muito mais complicada. Remediou e sorriu. Um sorriso triste, mas orgulhoso. Ou muito mais interessante, minha filha. Sua mãe sempre dizia que quando a vida nos empurra para um caminho, é porque existe algo importante esperando no final dele. Mariana olhou pela janela da sala, onde o sol da tarde criava sombras longas na rua tranquila, em algum lugar da cidade. Rodrigo ainda pensava que ela era apenas uma ex-empregada dispensável. Ele não fazia ideia de que a filha das pessoas que ele havia mandado matar estava prestes a descobrir toda a verdade. E pela primeira vez desde a morte dos pais, Mariana sentiu algo que não sentia há anos, uma sede ardente de justiça. O Hotel Bourbon se erguia no centro de Curitiba como um monumento ao luxo discreto. Mariana parou na entrada de vidro, observando seu reflexo distorcido na superfície espelhada. Vestia sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples que havia comprado em uma liquidação 2 anos antes, e carregava uma pasta emprestada de remédios onde guardara cópias dos documentos sobre os pais. O porteiro a cumprimentou com educação profissional, mas ela percebia o olhar de avaliação. Não parecia pertencer àquele ambiente de mármore e cristal, onde executivos falavam ao telefone em idiomas diferentes e mulheres elegantes tomavam chá da tarde. Senhorita Mariana Chen. A recepcionista sorriu quando ela se apresentou. O Sr. Zhang está esperando na suíte presidencial, 15º andar. Chen, há quanto tempo não ouvi alguém usar o sobrenome de sua mãe na mansão dos Alencar? Ela sempre fora apenas Mariana, como se não tivesse história anterior à sua contratação. O elevador subiu silenciosamente, e a cada andar que passava, Mariana sentia crescer uma mistura de nervosismo e determinação. Zhang Wei representava mais do que uma oportunidade de emprego. Ele era uma ponte de volta às suas raízes, uma chance de transformar a humilhação do dia anterior em algo maior. Zhang Wei a recebeu pessoalmente na porta da suíte, usando um terno discreto e o mesmo sorriso gentil da noite anterior. A suíte era elegante, mas não ostentosa, com uma vista panorâmica de Curitiba que mostrava a cidade se estendendo até as montanhas ao horizonte. Por favor, sente-se, disse ele em mandarim, indicando uma poltrona próxima à janela. Posso oferecer chá? Sim, obrigada, respondeu Mariana na mesma língua, sentindo-se mais natural do que havia se sentido em anos, enquanto Zhang Wei preparava o chá com movimentos precisos e ritualizados. Mariana observou os detalhes da sala. Havia documentos espalhados sobre a mesa, todos em chinês, e algumas fotos que pareciam ser de projetos arquitetônicos. Ontem à noite, começou Zhang Wei, servindo o chá em xícaras de porcelana fina. Você me impressionou muito, não apenas pela fluência no idioma, mas pela forma como conduziu a tradução. Você tem um dom natural para negociações internacionais. Obrigada. Sr. Zhang, por favor, me chame apenas de Zhang Wei. Ele se sentou em frente a ela, estudando seu rosto com interesse genuíno. Conte-me sobre sua formação, onde aprendeu mandarim. Mariana hesitou. Durante anos, havia evitado falar sobre sua família, mas algo na presença de Zhang Wei a fazia sentir-se segura para ser honesta. Minha mãe era de Guangdong, disse ela. Veio para o Brasil nos anos 80. Ela me ensinou o idioma desde pequena, junto com as tradições e as canções. A canção que você cantou ontem. Os olhos de Zhang Wei se tornaram distantes. Minha avó costumava cantá-la. É sobre honrar os ancestrais e manter viva a cultura, mesmo longe de casa. Exatamente. Mariana sentiu uma emoção crescer em seu peito. Minha mãe sempre dizia que nossa cultura era um presente, não uma vergonha. Ela era uma mulher sábia. Zhang Wei tomou um gole do chá. E o que aconteceu com seus pais? A pergunta pegou Mariana desprevenida. Ela havia preparado uma versão suavizada da história. Mas olhando para Zhang Wei, decidiu contar a verdade. Morreram quando eu tinha 18 anos, acidente de carro. Ela pausou, lutando com as palavras. Pelo menos foi o que eu acreditei durante 10 anos. Zhang Wei se inclinou para frente, interessado. Descobri ontem que eles foram assassinados. Estavam investigando um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários brasileiros e máfias asiáticas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Zhang Wei colocou a xícara de volta no pires com cuidado excessivo. Você tem certeza disso? Tenho provas. Mariana abriu a pasta e mostrou os documentos.
Minha mãe era tradutora. Ela descobriu discrepâncias nos contratos que estava traduzindo e começou a investigar. Zhang Wei examinou os papéis com atenção crescente. Mariana observou suas expressões mudarem da curiosidade para a preocupação e depois para algo que parecia ser reconhecimento. Alguns desses nomes, ele murmurou. Alguns desses esquemas. Mariana, isso é muito perigoso. Perigoso. Essas operações ainda existem, evoluíram, mas continuam ativas. Zhang Wei se levantou e caminhou até a janela. Eu mesmo já fui abordado por pessoas oferecendo oportunidades de investimento que eram claramente ilegais. Mariana sentiu um frio na barriga. O senhor acha que estou em perigo? Eu acho que você está em uma posição única. Zhang Wei se virou para ela. Você tem informações valiosas e habilidades raras. Isso pode ser uma arma poderosa, se usada corretamente. Não entendo. Zhang Wei voltou a se sentar, agora com uma expressão mais séria e determinada. Mariana, eu vim ao Brasil não apenas para fazer negócios com o Sr. Rodrigo. Estou investigando essas redes de lavagem de dinheiro há anos. Elas prejudicam tanto o Brasil quanto a China, facilitando a corrupção e o crime organizado. Mariana quase derrubou a xícara. O senhor é... Sou um empresário legítimo, mas também trabalho com autoridades internacionais para identificar e desmantelar essas operações. Zhang Wei pegou um cartão diferente do bolso. Não era um cartão comercial comum. Tenho conexões com a Interpol e com agências anticorrupção de vários países. E o contrato com Rodrigo? Foi uma forma de me aproximar dele. Estou investigando a empresa dele há meses. Zhang Wei sorriu tristemente. Nunca imaginei que encontraria a filha de 2 vítimas desse esquema trabalhando na casa dele. Mariana se sentiu tonta. Em 24 horas, sua vida havia virado completamente do avesso. O que isso significa para mim? Significa que você tem uma escolha a fazer. Zhang Wei se inclinou para a frente. Pode tentar esquecer tudo isso e reconstruir sua vida longe desses problemas, ou pode me ajudar a fazer justiça pelos seus pais e por todas as outras vítimas. Como? Trabalhando comigo de verdade. Zhang Wei abriu uma pasta que estava sobre a mesa. Estou oferecendo o cargo de diretora de Relações Culturais da minha empresa na América Latina. Salário de R$15.000 por mês, benefícios completos, viagens internacionais. Mariana olhou o contrato que ele colocou na mesa. O valor era mais do que ela ganhava em 6 meses na mansão dos Alencar. Mas não seria apenas um trabalho comum, continuou Zhang Wei. Você me ajudaria a investigar essas redes criminosas, usando suas habilidades linguísticas e seu conhecimento sobre como esses esquemas funcionam. Seria perigoso? Muito. Mas você teria proteção internacional e todo o suporte necessário. Zhang Wei olhou diretamente em seus olhos. E mais importante, você teria a chance de honrar a memória dos seus pais de uma forma que eles ficariam orgulhosos. Mariana pegou o contrato. Sentindo o peso do papel entre seus dedos, 12 horas antes, ela estava na calçada da mansão Alencar com uma mala na mão e o coração despedaçado. Agora, tinha a oportunidade de se tornar uma executiva internacional e ainda fazer justiça pelos pais. Há quanto tempo o senhor está planejando isso? A oferta de emprego surgiu ontem à noite. Quando vi seu talento natural, disse Zhang Wei, honestamente. Mas a proposta de investigação surgiu agora. Quando você me mostrou esses documentos, o destino tem um jeito interessante de conectar as pessoas certas no momento certo. Mariana olhou pela janela da suíte, vendo Curitiba se estender ao horizonte. Em algum lugar lá embaixo, Rodrigo estava voltando de São Paulo, achando que havia resolvido todos os seus problemas com o contrato assinado. Ele não fazia ideia de que a solução de seus problemas financeiros havia se tornado o começo de sua destruição. Se eu aceitar, disse ela. Quando começamos... Zhang Wei sorriu. Não apenas um sorriso comercial, mas um sorriso de admiração genuína. Imediatamente, tenho um apartamento disponível no Batel, carro da empresa. E amanhã mesmo podemos começar a planejar como vamos desmantelar a rede que matou seus pais. Mariana pegou a caneta que Zhang Wei oferecia, sentindo que estava prestes a assinar muito mais do que um contrato de trabalho. Estava assinando uma declaração de guerra contra as pessoas que destruíram sua família. Uma coisa, disse ela antes de assinar.
Quero que Rodrigo Alencar pague pelo que fez pessoalmente. Ele vai pagar, prometeu Zhang Wei. Todos eles vão pagar. Quando Mariana assinou seu nome no contrato, sentiu como se uma versão antiga de si mesma estivesse morrendo e uma nova estivesse nascendo. A empregada invisível havia desaparecido para sempre. A fênix estava prestes a voar. 3 semanas depois, Mariana estava irreconhecível. O apartamento no Batel que Zhang Wei havia providenciado era moderno e luminoso. Com vista para o Parque Barigui, e ela havia transformado o escritório em um centro de operações, as paredes estavam cobertas com documentos, fotos, mapas e linhas coloridas conectando nomes, datas e empresas em uma teia complexa de corrupção. Vestia um blazer cinza que custara mais que seu antigo salário mensal, e seus cabelos estavam presos em um coque profissional. Na mesa, 3 telefones tocavam constantemente. Um para os negócios legítimos da empresa de Zhang Wei, outro para contatos com autoridades internacionais, e o terceiro para suas investigações particulares. Senhorita Shen, disse Marcos, o assistente brasileiro que Zhang Wei havia contratado para ajudá-la. Consegui acesso aos registros bancários da Alencar Investimentos dos últimos 10 anos. Mariana pegou o pendrive que ele oferecia, sentindo o coração acelerar. Cada nova informação era uma peça do quebra-cabeças, que finalmente permitiria ver o quadro completo dos crimes que custaram a vida de seus pais. Bom trabalho, Marcos. O que mais descobriu sobre as empresas fantasma? Encontrei pelo menos 15 empresas que existem apenas no papel, todas registradas no mesmo período em que seus pais foram assassinados. Marcos consultou suas anotações. A mais interessante é a Golden Bridge Importações. Oficialmente, importa produtos eletrônicos da China. Na prática, nunca importou nada. Mariana inseriu o pendrive no computador e começou a analisar as movimentações bancárias. Os números contavam uma história sinistra. Milhões de reais entrando e saindo de contas em paraísos fiscais, valores sendo fragmentados e transferidos através de dezenas de empresas diferentes para confundir investigações. Olha isso, disse ela apontando para a tela. No mês em que meus pais morreram, houve uma transferência de 20 milhões de reais da conta principal de Rodrigo para 5 empresas diferentes. Pagamento pelos serviços, murmurou Marcos sombriamente. O telefone tocou. Era Zhang Wei, ligando de Hong Kong, onde estava finalizando outros negócios. Mariana, como estão as investigações? Estamos montando um caso sólido, respondeu ela em mandarim. Mas preciso de acesso aos arquivos físicos da empresa. Os documentos que minha mãe traduziu devem estar guardados em algum lugar. Isso pode ser perigoso. Rodrigo certamente destruiu tudo o que considerava comprometedor. Não necessariamente. Mariana olhou para as fotos da mansão dos Alencar que Marcos havia tirado discretamente. Eu trabalhei lá por 5 anos. Conheço cada canto daquela casa. Rodrigo é obsessivo com documentos. Ele guarda tudo, achando que pode precisar um dia. Onde você acha que estariam? No cofre do escritório dele ou no depósito do porão onde ele guarda arquivos antigos? Mariana pausou, planejando mentalmente. Eu sei a combinação do cofre, vi ele abrir dezenas de vezes durante os anos que trabalhei lá. Mariana, não. É arriscado demais. É a única forma de conseguirmos evidências físicas que liguem ele diretamente ao assassinato dos meus pais. Sua voz estava firme, determinada. E eu sei exatamente quando fazer isso. Quando? Amanhã é aniversário de casamento dele e da Renata. Eles sempre viajam para Porto de Galinhas nessa data. Ficam fora por 3 dias. Mariana sorriu friamente. A casa fica praticamente vazia. Apenas Dona Lúcia, que dorme pesado e usa aparelho auditivo, depois que desligou. Mariana ficou estudando as plantas da mansão que havia desenhado de memória. Cada corredor, cada porta, cada sistema de segurança. Tudo estava gravado em sua mente após anos circulando silenciosamente por aqueles espaços. Marcos observava com preocupação. Tem certeza disso, senhorita? Se eles descobrirem... Eles não vão descobrir. Mariana se levantou. Caminhando até a parede onde havia colado fotos de seus pais. Marcos, você sabia que minha mãe falava 5 idiomas fluentemente, que meu pai era engenheiro civil formado pela Federal? Não sabia. Eles eram pessoas brilhantes, com sonhos e planos. Foram mortos porque se recusaram a ficar em silêncio diante da injustiça.
Mariana tocou a foto da mãe. Eu passei 10 anos da minha vida fingindo que eles não importavam, escondendo quem eu era, sendo invisível. Não vou continuar assim. Naquela noite, Mariana dirigiu até a casa de remédios para jantar. A tia havia preparado uma refeição simples, mas saborosa, e elas comeram em silêncio por alguns minutos antes de Remédios falar. Você está diferente, minha filha. Como assim? Mais forte, mais presente. Remedios sorriu. É como se você tivesse acordado de um sono muito longo. Mariana contou sobre o trabalho com Zhang Wei, sobre as descobertas das últimas semanas, sobre o plano para entrar na mansão. Remédios escutou tudo com expressões que variavam entre orgulho e preocupação. É perigoso, disse finalmente. Eu sei, mas é necessário. Sua mãe ficaria orgulhosa, sussurrou Remedios. Ela sempre soube que você tinha uma força especial dentro de você. Só estava esperando o momento certo para aparecer. Tenho medo, admitiu Mariana. Não da missão em si, mas do que vou encontrar. E se descobrir coisas sobre meus pais que eu não queria saber? A verdade sempre vale a pena, minha filha, por mais dolorosa que seja. Remedios segurou suas mãos. Seus pais morreram lutando pela justiça. Agora é sua vez de continuar essa luta. Na manhã seguinte, Mariana observou da rua enquanto Rodrigo e Renata saíam da mansão com suas malas de viagem. Rodrigo parecia relaxado pela primeira vez em meses. O sucesso do contrato com Zhang Wei havia resolvido seus problemas financeiros imediatos. Renata usava óculos escuros e um vestido caro, a imagem perfeita da esposa de empresário bem-sucedido. Se soubessem que a ex-empregada que haviam humilhado estava agora planejando sua destruição. Às 2 da manhã, Mariana estacionou o carro 2 quadras da mansão e caminhou pelas ruas silenciosas do bairro. Usava roupas escuras e levava uma mochila com equipamentos que Marcos havia conseguido. Câmera miniaturizada, dispositivos de cópia digital e ferramentas para abrir fechaduras caso necessário. A mansão estava mergulhada na escuridão, exceto pela luz do quarto de Dona Lúcia no andar de cima. Mariana conhecia a rotina da governanta. Ela tomava 2 comprimidos para dormir e 1 para a pressão alta antes de se deitar. Dormiria profundamente até às 6 da manhã. Usando a chave que havia feito uma cópia anos antes. Uma precaução que agora se mostrava profética. Mariana entrou pela porta dos fundos. A casa estava exatamente como ela lembrava. O mesmo cheiro de cera de móveis, os mesmos tapetes persas, as mesmas fotografias de Rodrigo com personalidades importantes. Mas agora, caminhando pelos corredores onde havia servido em silêncio por 5 anos, Mariana se sentia completamente diferente. Não era mais a empregada invisível. Era uma caçadora em território conhecido. O escritório de Rodrigo estava trancado, mas Mariana sabia onde ele escondia a chave reserva. Em 2 minutos, estava dentro do santuário onde ele havia planejado a morte de seus pais. O cofre estava atrás de um quadro, uma pintura cara que Rodrigo havia comprado para impressionar visitas. Mariana digitou a combinação que havia memorizado, 2847. Os últimos 4 dígitos do CPF de Renata, porque Rodrigo era previsível em sua arrogância. O cofre se abriu com um clique suave. Dentro, encontrou exatamente o que esperava. Pastas organizadas por ano, cheias de contratos, recibos, fotografias e anotações manuscritas. Mariana começou a fotografar tudo sistematicamente. Mas quando chegou à pasta marcada 2015, o ano da morte de seus pais, suas mãos começaram a tremer. Lá estavam os contratos originais que Helena havia traduzido, com as anotações suspeitas que ela havia feito. Mas havia mais. Fotografias de Helena e Paulo entrando e saindo de cafés, de suas casas, do escritório do jornalista com quem iriam se encontrar, e no final da pasta, um recibo que fez o sangue de Mariana gelar. Serviços especiais. 50.000 hars. Problema resolvido definitivamente. Era a prova que precisava. Rodrigo havia pago 50.000 reais para assassinar seus pais. Com lágrimas nos olhos, mas mãos firmes, Mariana fotografou cada documento. Quando terminou, guardou tudo exatamente como estava e fechou o cofre. Saindo da mansão, ela olhou uma última vez para a casa onde havia sido humilhada e invisível por tanto tempo. Agora tinha em suas mãos o poder de destruir o homem que havia destruído sua família. A caçada havia começado oficialmente. O
O escritório de Mariana, no apartamento do Batel, estava transformado em um tribunal silencioso. Sobre a mesa principal, ela havia espalhado todas as evidências coletadas na mansão dos Alencar. Fotografias, contratos, recibos e anotações que contavam a história completa do assassinato de seus pais. A luz da manhã entrava pelas janelas panorâmicas, iluminando cada documento como se fossem peças sagradas de um quebra-cabeças macabro. Zhang Wei havia chegado de Hong Kong na madrugada e estava estudando os papéis com a meticulosidade de quem havia passado anos investigando crimes financeiros. Marcos organizava cronologicamente cada evidência, criando uma linha do tempo que revelava não apenas um assassinato, mas toda uma rede criminosa construída sobre cadáveres. Isso é extraordinário, murmurou Zhang Wei, segurando uma das fotografias que mostrava Helena saindo do escritório do jornalista. Eles a seguiram por semanas antes de agir. Olha essa anotação, disse Marcos, apontando para um papel com a caligrafia de Rodrigo. Problema HMP, solução permanente necessária. Contato 50 mil reais. Mariana sentiu uma mistura de náusea e raiva ao ver a frieza com que seus pais haviam sido reduzidos a um problema que precisava de uma solução permanente. A AMP, Helena e Paulo, 2 vidas resumidas a 2 letras em uma anotação comercial, tem mais, disse ela, pegando outro documento. Esta é uma transferência bancária feita 3 dias depois da morte deles. 50 mil reais para uma empresa de fachada chamada Serviços Especializados LT da Zhang Wei analisou a transferência com atenção. Esta empresa não existe mais. Foi fechada 1 semana após receber o pagamento. Claro que foi. Era apenas uma forma de pagar pelos assassinatos sem deixar rastros óbvios. Mariana se levantou, caminhando até a janela, lá embaixo. Curitiba acordava para mais um dia normal. Pessoas indo trabalhar. Crianças indo para a escola. Famílias vivendo suas vidas sem saber que ali em cima, no 12º andar, a justiça finalmente estava sendo tecida. Mariana, disse Zhang Wei suavemente. Você entende o que isso significa? Não é apenas sobre seus pais. É sobre dezenas de outras pessoas que foram mortas para manter esse esquema funcionando. Ela se virou, olhando para a parede onde havia colado fotos de outras vítimas que Marcos havia identificado nas últimas semanas. Jornalistas, advogados, contadores, tradutores, todos que haviam descoberto pedaços da verdade e foram silenciados permanentemente. Quantas pessoas morreram para que Rodrigo pudesse manter sua mansão e seus carros importados? Perguntou ela, a voz carregada de emoção contida. Pelo que conseguimos identificar até agora, respondeu Marcos consultando seus arquivos. Pelo menos 15 pessoas nos últimos 10 anos. Todas mortes acidentais. Carros que saíram da estrada, assaltos que deram errado, problemas cardíacos súbitos. O telefone tocou. Era o assistente de Zhang Wei em Hong Kong, com informações sobre as conexões internacionais do esquema. Senhor Zhang, disse a voz pelo viva-voz. Conseguimos rastrear algumas das transações que vocês enviaram. O dinheiro que sai do Brasil vai para bancos em Macau, depois para empresas fantasma nas Ilhas Virgens, e finalmente retorna para investimentos imobiliários em São Paulo e Rio. Quanto dinheiro estamos falando? Perguntou Mariana. Nas últimas 5 anos, aproximadamente 2 bilhões de reais passaram por esse esquema. O silêncio que se seguiu foi pesado. 2 bilhões de reais em dinheiro sujo, lavado através de investimentos brasileiros, custando dezenas de vidas inocentes. Há algo mais, continuou o assistente. Descobrimos que Rodrigo Alencar não é apenas um operador local. Ele é um dos coordenadores regionais da operação. Tem contato direto com os chefes da máfia asiática. Mariana sentiu o mundo girar. Durante 5 anos, ela havia servido café para um dos principais criminosos de uma rede internacional. Havia limpo sua casa, preparado suas refeições, ouvido suas conversas sem entender a magnitude do que estava presenciando. Tem mais uma coisa, disse Marcos hesitante, sobre o contrato que Rodrigo assinou com você. Senhor Zhang. Zhang Wei e Mariana olharam para ele com atenção. O dinheiro dos 50 milhões não foi usado para investimentos legítimos como estava no contrato. Foi direto para pagar dívidas com um cartel colombiano. Rodrigo estava devendo 20 milhões de dólares
e tinha prazo até o final do mês para pagar. Ou seja, disse Mariana lentamente, ele usou o dinheiro do Zhang Wei para não ser assassinado pelos próprios parceiros criminosos. Exato, e agora que a dívida está paga, ele provavelmente está planejando expandir as operações. Marcos mostrou um documento interceptado. Tem uma reunião marcada para a próxima semana com novos investidores asiáticos. Zhang Wei se levantou bruscamente. Não podemos deixar isso acontecer. Quantas mais pessoas vão morrer se permitirmos que ele continue? Mariana olhou para a foto de seus pais na parede. Helena sorria, segurando um certificado de conclusão do curso de tradução. Paulo estava ao lado dela, orgulhoso, com o braço protetor ao redor dos ombros da esposa. Eram pessoas boas, honestas, que apenas queriam construir uma vida digna no país que os acolheu. Quanto tempo precisamos para montar um caso irrefutável? Perguntou ela. Com essas evidências e mais algumas semanas de investigação, podemos entregar um dossiê completo para a Polícia Federal e para a Interpol, respondeu Zhang Wei. Mas... Rodrigo vai perceber que alguém entrou no cofre dele. Ele pode destruir evidências ou fugir do país. Mariana tinha pensado nisso. Não necessariamente. Ele é arrogante demais para acreditar que alguém seria capaz de desafiá-lo. E além disso, ela sorriu friamente. Ele acha que eu sou apenas uma ex-empregada humilhada que está longe e derrotada. O que está pensando? Estou pensando que é hora de Rodrigo Alencar descobrir quem realmente é a filha das pessoas que ele mandou matar. Mariana se dirigiu ao armário onde guardava seus novos ternos executivos. É hora dele saber que a empregada invisível se tornou sua pior pesadelo. Mariana, é perigoso se ele suspeitar. Zhang Wei, durante 10 anos eu acreditei que meus pais morreram em um acidente. Passei 5 anos servindo café para o homem que os assassinou. Fui humilhada e expulsa como um animal. Sua voz estava firme, sem hesitação. Agora eu tenho provas, tenho recursos, tenho conexões internacionais e tenho uma sede de justiça que não vai ser saciada até ver esse homem pagando por cada vida que destruiu. Ela pegou um cartão de visitas elegante da gaveta. Mariana Shen, diretora de Relações Culturais, Zhang Wei International, e o observou como se fosse uma arma. Qual é o plano? Perguntou Marcos. Vou marcar uma reunião com Rodrigo, oficialmente, para propor novos negócios entre ele e a empresa do Zhang Wei. Ele não vai conseguir resistir à oportunidade de ganhar mais dinheiro. Mariana sorriu com uma frieza que ela não sabia que possuía. E quando estivermos cara a cara, vou mostrar para ele exatamente quem eu me tornei. E se ele tentar fazer com você o mesmo que fez com seus pais, então ele vai descobrir que desta vez está lidando com alguém que tem toda a proteção da lei internacional do seu lado. Mariana se dirigiu ao telefone. E que tem amigos muito poderosos esperando por qualquer movimento em falso dele, quando discou o número da empresa de Rodrigo. Mariana sentiu uma calma estranha se instalar sobre ela. Era como se os fantasmas de seus pais finalmente pudessem descansar, sabendo que a filha que eles criaram estava prestes a fazer justiça. Empresa Alencar Investimentos. Bom dia, atendeu a secretária. Aqui é Mariana Shen, da Zhang Wei International. Gostaria de marcar uma reunião com o Sr. Rodrigo Alencar para discutir uma proposta de negócios muito lucrativa. Do outro lado da linha, a secretária anotou o nome e prometeu retornar em breve. Quando Mariana desligou, Zhang Wei e Marcos a observavam com uma mistura de admiração e preocupação. A Fênix está pronta para voar, disse ela simplesmente. E pela primeira vez em 10 anos, Mariana Chen sentia que estava exatamente onde deveria estar. A sede da Alencar Investimentos ocupava 3 andares de um prédio comercial no centro de Curitiba, com fachada de vidro espelhado que refletia o céu cinzento da manhã. Mariana observou o edifício do carro, respirando profundamente antes de sair. Usava um terno preto impecável, saltos altos que a faziam parecer mais alta e confiante, e carregava uma pasta de couro italiana que custara mais que seu antigo salário mensal. A transformação era completa. A empregada submissa havia desaparecido, substituída por uma executiva internacional que exalava autoridade e sofisticação. Mesmo seus movimentos eram diferentes, passos firmes, postura ereta, olhar direto que não se desviava de nada. Senhorita Shen,
A recepcionista sorriu profissionalmente. O Sr. Rodrigo está esperando na sala de reuniões do 15º andar, no elevador. Mariana checou seu reflexo no espelho. Nos últimos 2 meses, desde que começara a trabalhar com Zhang Wei, sua autoconfiança havia crescido exponencialmente. Não era apenas o dinheiro ou as roupas caras. Era o conhecimento de que finalmente estava no caminho certo, lutando pela justiça que seus pais mereciam. O assistente de Rodrigo a conduziu por um corredor decorado com plantas artificiais e quadros abstratos até uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Rodrigo estava de pé próximo à janela, falando ao telefone em voz baixa, e só se virou quando ela entrou. O reconhecimento foi instantâneo, mas passou pelos olhos dele como um relâmpago confuso. Ele a olhou 2 vezes, 3 vezes, tentando conciliar a imagem da executiva elegante à sua frente com a memória da empregada tímida que havia trabalhado em sua casa. "Mariana", disse ele, desligando o telefone abruptamente. "Mas, o que... Senhor Alencar?" Ela estendeu a mão profissionalmente. "Obrigada por me receber. Sou Mariana Chen, diretora de Relações Culturais da Zhang Wei International." Rodrigo apertou sua mão mecanicamente, ainda processando a transformação. Você trabalhou na minha casa." "Trabalhei, sim, mas as circunstâncias mudaram significativamente desde então." Mariana se sentou na cadeira principal da mesa de reuniões, assumindo o controle natural da situação. "Por favor, sente-se. Tenho uma proposta muito interessante para apresentar." Rodrigo obedeceu, mas seus olhos não paravam de examiná-la, como se estivesse vendo um fantasma. "Como você, quero dizer. Quando comecei a trabalhar para o Sr. Zhang Wei." Mariana abriu sua pasta com movimentos calculados. "Logo após nossa última conversa em sua casa, ele ficou muito impressionado com minhas habilidades e me ofereceu uma posição na empresa dele." A menção indireta à humilhação que sofrera fez Rodrigo se mexer desconfortavelmente na cadeira. "Mariana, sobre aquele dia, Senhor Alencar." Ela o interrompeu com voz firme. "Estou aqui em caráter estritamente profissional. Prefiro focar nos negócios." Rodrigo assentiu, tentando recuperar a compostura, mas era óbvio que estava abalado. A empregada que ele havia negligenciado por 5 anos estava sentada na frente dele como uma igual, ou melhor, como alguém claramente mais poderosa do que ele imaginara possível. "Então", disse ele, ajeitando a gravata nervosamente, "que tipo de proposta vocês têm?" Mariana colocou sobre a mesa um dossiê impecavelmente organizado. O Sr. Zhang Wei ficou muito satisfeito com o sucesso do primeiro contrato, tanto que decidiu expandir significativamente os investimentos no Brasil. Os olhos de Rodrigo se iluminaram com ganância mal disfarçada. "Que tipo de expansão? Estamos falando de 500 milhões de reais nos próximos 2 anos, construção de complexos residenciais e comerciais em São Paulo, Rio de Janeiro e aqui em Curitiba." Mariana se inclinou para a frente, observando cada reação dele. "Mas desta vez queremos uma parceria mais transparente. O Sr. Zhang Wei é muito meticuloso com questões de compliance internacional. Todos os investimentos precisam passar por auditorias rigorosas, tanto brasileiras quanto chinesas." Mariana fingiu consultar suas anotações. "Precisaremos de acesso completo aos seus registros financeiros, histórico de transações, documentação de todos os projetos anteriores." Rodrigo ficou visivelmente pálido. "Isso é bastante abrangente. É o padrão internacional para investimentos dessa magnitude", respondeu Mariana calmamente. "Tenho certeza de que um empresário da sua reputação não terá problemas com transparência total." O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo claramente estava calculando os riscos e benefícios, torne entre a cobiça pelos 500 milhões e o terror de ter suas operações criminosas expostas. Naturalmente precisaríamos de algum tempo para organizar toda a documentação, disse ele finalmente. Claro, mas há um cronograma a ser seguido. Mariana tirou outro documento da pasta. Os investidores chineses chegam na próxima semana para a due diligence inicial. Eles são muito rigorosos e não toleram irregularidades. Rodrigo engoliu em seco. Que tipo de irregularidades? Qualquer coisa que possa sugerir lavagem de dinheiro, sonegação fiscal ou envolvimento com atividades criminosas. Mariana o encarou diretamente.
O governo chinês tem tolerância zero para a corrupção, Sr. Alencar. Eles investigam cada centavo. A ameaça estava clara. Rodrigo entendeu perfeitamente que aceitar o novo contrato significaria a exposição total de suas operações ilegais. Mas recusar significaria perder uma fortuna e levantar suspeitas sobre por que estava rejeitando um negócio aparentemente legítimo. Mariana, ele disse, tentando soar casual. Posso fazer uma pergunta pessoal. Fique à vontade. Como você se tornou? Isso, quero dizer, há poucos meses você era. Era o que, Sr. Alencar? A voz de Mariana ficou gelada. Uma empregada humilde que deveria ficar no seu lugar. Rodrigo percebeu que havia pisado em terreno perigoso. Não foi isso que quis dizer. Eu sempre tive qualificações para muito mais do que cozinhar e limpar, disse ela com uma dignidade que ele nunca havia visto antes. Apenas precisava da oportunidade certa. O Sr. Zhang Wei me deu essa oportunidade. E sua família? Você disse que seus pais morreram jovens. Mariana sentiu uma frieza mortal se instalar em seu peito. Rodrigo estava pescando informações, talvez começando a suspeitar que havia algo mais por trás da transformação dela. Sim, morreram em um acidente de carro quando eu tinha 18 anos. Ela o observou cuidadosamente. Trabalhavam como tradutores freelancers, pessoas honestas que apenas queriam uma vida digna. Ela viu um lampejo nos olhos de Rodrigo. Reconhecimento. Talvez medo. Ele estava começando a conectar os pontos. Que tipo de tradução eles faziam? Contratos comerciais, principalmente com empresários brasileiros que faziam negócios na Ásia. Mariana sorriu friamente. Minha mãe era muito meticulosa. Sempre dizia que precisávamos ter cuidado com pessoas desonestas. O desconforto de Rodrigo era palpável agora. Ele se levantou abruptamente. Mariana, preciso consultar meus advogados sobre os detalhes legais deste contrato. Posso te dar uma resposta na próxima semana. Claro, disse ela, guardando os documentos calmamente. Mas, Sr. Alencar, devo avisá-lo. Os investidores chineses não gostam de hesitação. Eles interpretam isso como sinal de que há algo a esconder. Rodrigo a acompanhou até o elevador, claramente ansioso para que ela saísse. Mariana, sobre o que aconteceu lá em casa, com minha esposa. O senhor não precisa se preocupar com isso, disse ela, entrando no elevador. Eu entendo perfeitamente o tipo de pessoa que sua esposa é. E o tipo de pessoa que o senhor é. As portas do elevador se fecharam. Mas não antes de Mariana ver o reconhecimento final nos olhos de Rodrigo, ele havia entendido que aquela não era uma reunião de negócios comum. Era uma declaração de guerra. No estacionamento, Mariana ligou para Zhang Wei. Como foi? Perguntou ele. Perfeito. Ele está apavorado, mas tentando não demonstrar. Suspeita que eu sei alguma coisa, mas não tem certeza do que. Mariana entrou no carro. Agora é questão de tempo até ele fazer um movimento desesperado. Você acha que ele vai tentar fugir? Não ainda. Primeiro ele vai tentar descobrir o que eu sei e como conseguir essas informações. Mariana sorriu. E quando fizer isso, vai cair direto na nossa armadilha. Enquanto dirigia de volta para o apartamento, Mariana sentiu uma satisfação profunda. Depois de 10 anos, finalmente havia olhado nos olhos do homem que matou seus pais e visto o medo refletido de volta. A justiça estava apenas começando. A mansão dos Alencar nunca havia parecido tão imponente quanto naquela manhã de sábado. 3 carros pretos pararam em frente ao portão principal. Um BMW executivo, um Mercedes com placas diplomáticas e um Audi com vidros escuros. Do primeiro carro saiu Mariana, usando um terno branco impecável que contrastava dramaticamente com seus cabelos escuros presos em um coque elegante. Do segundo, emergiram Zhang Wei e 2 homens asiáticos de terno escuro que carregavam pastas de couro. Do terceiro, saíram 3 brasileiros, 2 advogados e um delegado da Polícia Federal. Dona Lúcia atendeu o porteiro eletrônico com voz confusa. Senhor Rodrigo não estava esperando visitas. Diga a ele que é a Mariana Chen. Da Zhang Wei Internacional, disse Mariana calmamente. Temos alguns assuntos urgentes para discutir. 5 minutos depois, o portão se abriu e a comitiva subiu pela alameda de pedras até a entrada principal. Mariana sentiu uma mistura estranha de nostalgia e determinação ao caminhar por aquele espaço onde havia sido invisível por tanto tempo.
Hoje, ela era o centro de todas as atenções. Rodrigo apareceu na porta usando um roupão de seda, claramente apanhado de surpresa. Seus olhos correram nervosamente pelo grupo, tentando entender o que estava acontecendo. Renata apareceu atrás dele, também em roupão, com uma expressão de irritação que rapidamente se transformou em confusão ao ver Mariana. Mariana! Renata olhou incrédula para a transformação da ex-empregada. O que está acontecendo aqui? Bom dia, senhora Alencar, disse Mariana educadamente. Perdoe o inconveniente, mas temos assuntos muito importantes para discutir com seu marido. Que assuntos? Rodrigo tentou manter o controle, mas sua voz traía nervosismo. E quem são essas pessoas? Zhang Wei deu um passo à frente. Senhor Alencar, sou Zhang Wei. Acredito que nos conhecemos. O reconhecimento foi imediato. Rodrigo empalideceu visivelmente. Senhor Zhang, o quê? Por que está aqui com ela? Podemos entrar? Perguntou Mariana. Seria melhor conversarmos em particular. Rodrigo hesitou, mas a presença de tantas pessoas importantes o forçou a recuar. Claro, por favor, entrem. O grupo se dirigiu para a sala de estar principal. O mesmo espaço onde, meses antes, Mariana havia servido aperitivos em silêncio durante a reunião que salvara os negócios de Rodrigo. Agora, ela se sentou na poltrona principal enquanto os outros se acomodavam ao redor. Senhor Alencar, começou Mariana, abrindo sua pasta. Descobrimos algumas irregularidades bastante sérias relacionadas aos seus negócios. Que tipo de irregularidades? Rodrigo se sentou pesadamente no sofá, com Renata ao lado, olhando confusa entre ele e Mariana. Um dos advogados de Zhang Wei se pronunciou. Evidências de lavagem de dinheiro em grande escala, envolvimento com organizações criminosas internacionais e... Ele pausou dramaticamente. Assassinatos encomendados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renata olhou para o marido com uma expressão de choque crescente. Assassinatos, sussurrou ela. Rodrigo, do que eles estão falando? Mariana tirou uma foto da pasta. A imagem de Helena e Paulo saindo do escritório do jornalista, tirada pelos homens de Rodrigo semanas antes do assassinato. Reconhece essas pessoas, senhor Alencar. Rodrigo olhou para a foto, e seu rosto perdeu toda a cor. Eu nunca vi essas pessoas. Estranho, disse Mariana calmamente. Porque temos documentos provando que o senhor pagou R$50 mil para que elas fossem assassinadas. Renata se levantou bruscamente. Rodrigo, que diabos está acontecendo aqui? Lena e Paulo Shen, continuou Mariana, sua voz ficando mais firme. Eram tradutores freelancers que descobriram seu esquema de lavagem de dinheiro. Minha mãe traduziu contratos suficientes para entender que os números não batiam, que havia empresas fantasma, que dinheiro sujo estava sendo limpo através de seus investimentos imobiliários. O delegado da Polícia Federal se manifestou. Senhor Alencar, temos evidências físicas de que o senhor ordenou e pagou pelo assassinato de Helena e Paulo Shen em 2015. Meus pais, disse Mariana, levantando-se e caminhando até ficar cara a cara com Rodrigo. Durante 5 anos eu servi café para o homem que matou meus pais. Renata soltou um grito abafado, levando as mãos à boca. Não pode ser verdade. Zhang Wei colocou sobre a mesa de centro uma pilha de documentos. Temos os contratos originais que a senhora Helena traduziu, com suas anotações questionando as discrepâncias. Temos fotografias dela sendo seguida pelos homens do senhor Alencar. Temos o recibo do pagamento pelos serviços especiais. E temos registros bancários mostrando exatamente para onde foi o dinheiro. Rodrigo tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Vocês não podem provar nada. Podemos e provamos, disse o delegado. Senhor Rodrigo Alencar, está preso pelos assassinatos de Helena e Paulo Shen, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e vários outros crimes federais. Não! Renata se virou para o marido, os olhos cheios de lágrimas e fúria. Rodrigo, me diga que isso não é verdade. Me diga que você não matou os pais dela. Rodrigo olhou para Mariana, depois para Renata, depois para todos os rostos que o cercavam. Não havia escapatória. Renata, ele sussurrou. Eu posso explicar. Como você explica assassinato? Renata gritou. Como você explica viver comigo, dormir na minha cama, fingir ser um homem decente quando é um assassino?
Mariana observou o colapso do casamento Alencar com uma satisfação fria. Senhora Renata, há algo que devo lhe contar. Renata se virou para ela, o rosto manchado de lágrimas. O dinheiro que seu marido usou para comprar esta casa, seus carros, suas joias, tudo veio de sangue. Cada pedaço de luxo que a senhora desfrutou foi pago com as vidas de pessoas inocentes. Não. Renata balançou a cabeça desesperadamente. Mas a senhora pode fazer a coisa certa agora, continuou Mariana. Pode ajudar a justiça, entregar tudo o que sabe sobre os negócios dele e talvez salvar sua própria dignidade. Renata olhou para Rodrigo com uma mistura de ódio e desprezo que surpreendeu até mesmo Mariana. Onde estão os documentos? Onde você guardou tudo? Renata, não faça isso! Rodrigo implorou. Onde estão? Ela gritou. Um dos advogados se aproximou de Renata. Senhora, se cooperar totalmente com a investigação, poderemos negociar um acordo que a proteja de acusações criminais. No cofre do escritório, disse Renata sem hesitar. E no depósito do porão, tem arquivos de 10 anos. Ele guardou tudo, achando que um dia poderia precisar como garantia contra os parceiros dele. Rodrigo desabou completamente. Renata, por favor o quê? Ela se virou para ele com fúria absoluta. Você me transformou em cúmplice de assassinos. Você me fez viver uma mentira nojenta. Os policiais federais se aproximaram de Rodrigo com algemas. Senhor Alencar, tem o direito de permanecer calado. Enquanto eles o algemavam, Rodrigo olhou para Mariana uma última vez. Como você descobriu? Como conseguiu tudo isso? Mariana sorriu. Não um sorriso de triunfo, mas um sorriso sereno de justiça finalmente servida. Uma coisa que o senhor nunca entendeu, Rodrigo. Pessoas invisíveis veem e ouvem tudo. Durante 5 anos, eu vi cada documento que passou por sua mesa, ouvi cada conversa comprometedora, memorizei cada detalhe que um dia poderia ser importante. Você planejou isso desde o começo. Não, eu planejei isso desde o momento em que descobri que o senhor matou meus pais. Mariana se aproximou dele. A canção chinesa que eu cantei na noite que salvou seus negócios era uma canção sobre honrar os ancestrais. Eu não sabia na época, mas estava honrando a memória de 2 pessoas que o senhor havia assassinado. Rodrigo foi levado pelos policiais. Suas súplicas ecoando pelos corredores da mansão, que em breve seria confiscada pela justiça. Renata se aproximou de Mariana, ainda em choque. Mariana, eu sinto muito pelo que fiz com você, pelo que ele fez com seus pais, por tudo. Eu sei que sente, disse Mariana gentilmente. E agora a senhora tem a chance de ajudar a garantir que ele pague por todos os crimes, quando todos saíram da mansão. Mariana ficou por um momento na entrada, olhando para o espaço onde havia sido humilhada e invisível. Agora, esse mesmo espaço havia sido palco de sua maior vitória. Zhang Wei se aproximou dela. Como se sente? Como se meus pais finalmente pudessem descansar em paz. E pela primeira vez em 10 anos, Mariana Chen sentiu que estava verdadeiramente livre. 6 meses depois, Mariana estava de pé diante da lápide de seus pais no cemitério Parque Iguaçu. O sol da tarde de Curitiba filtrava através das árvores, criando padrões de luz e sombra sobre o mármore polido onde estavam gravados os nomes Helena Chen e Paulo Rocha. Ela segurava um buquê de crisântemos brancos, as flores tradicionais chinesas para honrar os ancestrais, e usava um vestido simples azul marinho, o mesmo tom que sua mãe sempre dizia que realçava seus olhos. Conseguimos, mamãe, sussurrou ela em mandarim, colocando as flores sobre o túmulo. A justiça finalmente foi feita, nos últimos meses. O caso Alencar havia dominado as manchetes nacionais e internacionais. Rodrigo fora condenado a 30 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional pelos assassinatos de Helena e Paulo, além de outras 15 vítimas identificadas durante a investigação. A rede de lavagem de dinheiro que ele coordenava foi completamente desmontada, resultando em mais de 50 prisões no Brasil, China, Colômbia e Panamá. Renata havia cooperado totalmente com as autoridades, entregando documentos que revelaram a extensão completa das operações criminosas. Em troca, recebera imunidade criminal, mas perdeu todos os bens adquiridos com dinheiro sujo. A mansão, os carros,
as joias, tudo foi confiscado e leiloado, com o dinheiro sendo destinado a um fundo de compensação para as famílias das vítimas. Mariana, uma voz suave a fez se virar. Zhang Wei se aproximava, carregando um pequeno vaso com uma planta de bambu da sorte. Zhang Wei, ela sorriu. Não esperava vê-lo aqui. Queria prestar meus respeitos aos seus pais, disse ele, colocando o vaso ao lado das flores. Eles criaram uma filha extraordinária. Juntos, ficaram em silêncio por alguns momentos, honrando a memória de Helena e Paulo. O vento suave balançava as folhas das árvores, criando uma melodia natural que lembrava Mariana das canções que sua mãe costumava cantarolar. Como está se sentindo? Perguntou Zhang Wei. Diferente, respondeu ela honestamente. Durante 10 anos carreguei a dor da perda sem entender que havia uma injustiça por trás dela, agora que a justiça foi feita. Sinto como se pudesse finalmente seguir em frente. E quais são seus planos? Mariana sorriu, olhando uma última vez para a lápide. Continuar o trabalho que começamos? A rede de Rodrigo era apenas uma pequena parte de um problema muito maior. Há outras famílias como a minha, outras vítimas que merecem justiça. Nos meses seguintes à prisão de Rodrigo, Mariana havia se dedicado integralmente ao trabalho com Zhang Wei na identificação e desmantelamento de outras operações criminosas similares. Suas habilidades linguísticas e cultural, combinadas com sua experiência pessoal, a tornaram uma investigadora excepcionalmente eficaz. Ela havia ajudado a desmantelar 3 outras redes de lavagem de dinheiro e impedido pelo menos 10 assassinatos planejados. Tem algo que quero te mostrar, disse Zhang Wei, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Mariana abriu o envelope e encontrou uma carta oficial do governo chinês, escrita em mandarim e português. Suas mãos tremeram ligeiramente ao ler o conteúdo. Eles estão me oferecendo cidadania chinesa honrária, perguntou ela, incrédula, em reconhecimento aos seus serviços na luta contra o crime organizado internacional e a forma como honrou suas raízes culturais, explicou Zhang Wei. É uma honra muito rara. Mariana releu a carta, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Minha mãe ficaria tão orgulhosa. Ela está orgulhosa, disse Zhang Wei gentilmente. Tenho certeza disso. Eles caminharam lentamente pelo cemitério, passando por outros túmulos onde pessoas deixavam flores e orações para seus entes queridos perdidos. Mariana pensou em todas as outras famílias que haviam sido destruídas por homens como Rodrigo, em todas as injustiças que ainda precisavam ser corrigidas. Zhang Wei, disse ela de repente, quero expandir nosso trabalho. Como assim? Quero criar uma fundação, algo que ajude famílias de vítimas de crimes financeiros, que ofereça suporte legal, investigação particular quando a polícia não consegue agir, proteção para testemunhas. Mariana parou de caminhar, sua voz ficando mais firme. Quero transformar minha dor em propósito. Zhang Wei sorriu com admiração. Isso exigiria muito dinheiro, muitos recursos. Tenho uma ideia para isso também. Mariana tirou seu telefone e mostrou a ele uma série de e-mails. Editoras do Brasil inteiro querem comprar os direitos da minha história. Dizem que seria um best-seller. Você vai escrever um livro. Vou contar a história completa, não apenas a minha, mas a de todos que foram silenciados por esses criminosos. Mariana guardou o telefone. E toda a renda será destinada à fundação. Eles chegaram ao portão do cemitério, onde o carro de Zhang Wei os esperava. Antes de entrar, Mariana olhou uma última vez em direção ao túmulo de seus pais, agora distante entre as árvores. Você acha que eles aprovariam? Perguntou ela. Mariana, seus pais morreram porque se recusaram a ficar em silêncio diante da injustiça. Você não apenas honrou a memória deles, mas transformou a tragédia em força para ajudar outros. Zhang Wei segurou suas mãos. Tenho certeza de que eles não apenas aprovariam, mas estariam imensamente orgulhosos da mulher que você se tornou. 6 meses depois, Mariana estava no palco do Centro de Convenções de São Paulo, diante de mais de 1000 pessoas, lançando oficialmente a Fundação Helena e Paulo Shen para a Justiça e Proteção às Vítimas. Ela usava um vestido vermelho elegante e segurava na mão o primeiro exemplar de seu livro, O Eco dos Ancestrais, uma jornada da invisibilidade à justiça. Meus pais me ensinaram que nossa cultura é um presente, não uma vergonha, disse ela ao microfone.
sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Hoje entendo que a maior forma de honrar nossos ancestrais não é apenas preservar suas tradições, mas continuar sua luta por um mundo mais justo. Na plateia, ela viu rostos emocionados, outras vítimas de crimes similares, famílias que haviam perdido entes queridos para a corrupção e a violência. Pessoas que encontraram esperança em sua história. A canção chinesa que mudou minha vida não foi apenas sobre hospitalidade, continuou ela. Foi sobre reconhecer que todos somos conectados, que a dor de um é a dor de todos, e que nossa força vem da união em busca da verdade. 3 anos depois, a Fundação Helena e Paulo havia ajudado mais de 500 famílias a encontrar justiça. O livro de Mariana se tornou um fenômeno internacional, traduzido para 12 idiomas. Ela havia se tornado uma palestrante reconhecida mundialmente sobre direitos humanos e justiça social. Mas todos os dias, antes de começar seu trabalho, Mariana cantava a mesma canção chinesa que havia cantado naquela noite na mansão dos Alencar. Só que agora, ela entendia completamente o significado das palavras. Honre seus ancestrais. Mantenha viva sua cultura. Lute pela justiça com dignidade, pois a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Em uma tarde de domingo, Mariana visitou novamente o túmulo de seus pais. Desta vez, não estava sozinha. Ao seu lado estava Li Wei, um jovem advogado chinês-brasileiro que havia se tornado seu parceiro tanto no trabalho quanto na vida. Eles colocaram flores frescas sobre a lápide e ficaram em silêncio por alguns momentos. Você acha que eles sabem? Perguntou Li Wei em mandarim. Sei que sabem, respondeu Mariana, sorrindo, porque quando canto aquela canção, posso sentir a presença deles. O eco dos ancestrais nunca morre realmente. Ele só espera pela pessoa certa para fazer com que ressoe novamente. Quando saíram do cemitério, Mariana olhou para o céu onde o sol se punha sobre Curitiba, em algum lugar da cidade. Outras pessoas estavam lutando contra injustiças. Outras famílias precisavam de ajuda. Outras vozes precisavam ser ouvidas. Seu trabalho estava longe de terminar. Mas pela primeira vez desde a morte de seus pais, Mariana Chen sabia exatamente quem era e qual era seu propósito no mundo. Ela era a filha de Helena e Paulo, guardiã de sua memória, e a voz daqueles que haviam sido silenciados, e sua canção ecoaria para sempre.